Alexandre de Moraes tá pé da vida. E Alexandre de Moraes, assim que foi comunicado oficialmente no Supremo Tribunal Federal sobre a suspensão da ação penal 12.100, que eles suspenderam, não foi a ação lá de Alexandre Ramage, que até poderia suspender. Poderia, André? Poderia. A ação penal de Alexandre Ramage, que é o deputado federal que tem imunidade parlamentar, poderia ter sido suspensa, em relação aos 2 crimes cometidos depois da diplomação. Poderia, André? Poderia. Mas o que eles fizeram? Não suspenderam. Eles suspenderam a ação 12.100, em que está inseridos todos os 34 denunciados pelo Procurador-Geral da República. O que Alexandre de Moraes fez? Assim que a Câmara de Deputados Federais comunicou ao Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes já notificou o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, para marcar de forma extraordinária a sessão da primeira turma para decidir sobre essa situação de sustação do processo criminal contra os 34 denunciados pelo Procurador-Geral da República. Inclusive, desses 34, quase todos, 21, mais de 21 agora já não são apenas denunciados, já são acusados, já estão no banco dos réus, já são réus. Então foi feito isso. E começa que dia, André? Hoje. É hoje já. O Supremo não está de brincadeira, não. E eu falei para vocês e vou repetir, um grande tiro no pé essa situação. E eu vi lá os bolsonaristas, inclusive Eduardo Bolsonaro, Alexandre de Moraes está perdendo o controle do STF, alimento pagado. Foi o que o Supremo, foi o que a Câmara de Deputados Federais fez. Está marcado para hoje. Inicia-se hoje o julgamento da decisão da Câmara de Deputados Federais de suspensão da ação penal 12.100. Que, se o Supremo mantiver a decisão da Câmara de Deputados Federais, vai estar suspenso a ação penal 12.100 e todos os processos dos 34. Mas, como a gente já explicou, e eu vou repetir, é absolutamente inconstitucional o que a Câmara de Deputados Federais aprovou. E eles sabem disso. A Câmara de Deputados Federais sabia disso. Eles fizeram isso, foi para afrontar o Supremo. E não é por causa de anistia, de golpista, não. Eles fizeram isso, notadamente a galera de direita, junto com o Centrão ali, para passar um recado para o Supremo Tribunal Federal, para liberar o bloqueio das emendas secretas, para o Supremo tirar o banquinho dele dessa jogada e deixar rolar a farra do boi gordo das emendas secretas, como estava durante o governo Bolsonaro, ali na Câmara de Deputados Federais. É isso que eles fizeram. Então, vai começar hoje, às 11 horas. Vamos transmitir ao vivo aqui junto com vocês? Não. Infelizmente, não vamos transmitir. Por quê, André? Porque não vai ser físico. Será virtual. Vai começar hoje a sessão extraordinária virtual no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma do Supremo, em que eles julgarão essa decisão e essa resolução da Câmara de Deputados Federais de sustação do processo em relação à ação penal 12.100. E vai terminar quando? Tem até terça-feira somente. Terça-feira finda esse julgamento. Minha opinião, não vai chegar na terça-feira. Será por unanimidade, na minha opinião. Se tiver algum voto divergente, vai ser de Luiz Fux. Mas eu acredito que nem Luiz Fux vai divergir. Por quê, André? Porque está escrito na Constituição, gente. Imunidade parlamentar. Então quer dizer que a imunidade pertence ao parlamentar.
E a imunidade não pode ser estendida a terceiros. A suspensão da ação penal pode ocorrer, mas tão somente em relação a quem tem imunidade parlamentar, que no caso seria e é Alexandre Ramage, e não em relação a todos os 34 denunciados e cuja maioria já são réus. Aí não pode, entendeu? Uma informação importante dentro desse ambiente. Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, foi intimado já para se manifestar nesse julgamento. Tive informações das minhas fontes lá dentro do Supremo Tribunal Federal que Paulo Gonet, ele está, assim, estarrecido com o que a Câmara de Deputados Federais fez. Esse assinte contra o Supremo, sim, mas especialmente contra a Procuradoria-Geral da República. E eu tive notícias que ele já está fazendo o seu parecer e que ele vai bater feio nessa sem vergonhice, nessa tentativa de golpe. Mas vou repetir, a tentativa de golpe não é para salvar Bolsonaro. A tentativa de golpe é para tentar constranger o Supremo e passar uma mensagem para o Supremo para ele liberar e acabar com os bloqueios do orçamento secreto. Isso, pega o código. É a direita oportunista se aproveitando do desespero da extrema-direita, que não tem para onde correr. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. E o bicho é Alexandre de Moraes. Você está entendendo, meu querido? Então, é essa a configuração de toda essa situação. Alexandre de Moraes foi para cima de Zanin, Zanin já marcou audiência, que começa hoje, virtual, às 11 horas, e o Procurador-Geral da República já foi notificado, intimado para se manifestar, e vai ser duro e contundente. Outra situação importante dentro desse ambiente aqui, que eu esqueci agora. Ah, tá, lembrei. Rede Sustentabilidade, PDT e PSOL já fez representação também. Já acionou o Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo, ele precisava ser acionado para se manifestar, gente. O primeiro que acionou o Supremo foi a própria Câmara de Deputados Federais, que informou o Supremo da decisão da resolução. Concomitantemente a isso, PDT, Rede Sustentabilidade e PSOL entraram com a ação, né, com a representação de inconstitucionalidade dessa resolução, que é absolutamente inconstitucional e vai cair. Esse capim, esse alimento para a extrema-direita, que foi consignado pela direita, pelo centrão e pela extrema-direita, a extrema-direita vai queimar rapidinho, porque eu acredito que não vai chegar até terça-feira não, vai ser antes. E acredito que será por unanimidade. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, por unanimidade, vai declarar a inconstitucionalidade dessa resolução. Em parte, presta atenção nisso aqui. Em parte. Qual parte, Andréia? O Supremo vai dizer que a Câmara de Deputados Federais, conforme está descrito no artigo 53, parágrafo 3º, pode sim sustar uma ação penal em relação a um deputado federal, não em relação a todos os outros. Então, o Supremo Tribunal Federal, na sua decisão, vai declarar a resolução inconstitucional em parte, dizendo que pode ser sustada, sim, no que tange tão somente Alexandre Ramage e em relação a tão somente 2 crimes, que foram os crimes cometidos depois da diplomação. Antes da diplomação, não há que se falar em imunidade parlamentar. Logo, ele responderá pelos outros crimes: tentativa de golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Ele vai responder, Alexandre Ramage. Só em relação aos 2 últimos crimes que ocorreram depois da diplomação é que a Constituição permite a sustação da ação penal. E só em relação a quem? Alexandre Ramage, que é o parlamentar
que tenha imunidade parlamentar. É isso que o Supremo Tribunal Federal vai fazer. Vai dar os efeitos constitucionais previstos na Constituição, declarando inconstitucional todo o excedente. Ou seja, não vai ter sustação de ação penal em relação à galera que foi já denunciada pelo PGR e já foi grande parte, inclusive, recepcionada essa denúncia, cujos suspeitos agora estão no banco dos réus e passaram a ser, assim, acusados. Então, meu querido Alexandre de Moraes já enquadrou Zanin e Zanin já marcou a audiência que começa hoje, a sessão de julgamento em relação à decisão da Câmara de Deputados Federais para a sustação da ação penal, não só para Ramagem, mas inclusive para Bolsonaro, que está rindo agora, mas daqui a pouco vai chorar. É essa a situação. E por quê? Porque eles queriam, ó, isso aqui, ó. Nessa decisão da Câmara de Deputados Federais, eles querem a sustação do processo criminal contra todos esses aqui, ó. Não só a sustação da ação penal contra Alexandre Ramagem, mas contra todos os 34 que foram denunciados pelo Procurador-Geral da República, cuja denúncia, reitero, já fora recepcionada em grande parte de todos por tentativa de golpe pelos 5 crimes. Muitos, inclusive, gente, mais de 21, já teve até a citação válida, onde com a citação válida começa o processo criminal. Houve a intimação da ação penal e a Câmara de Deputados Federais tentou derrubar isso no apagar das luzes. Foi aprovado na CCJ na parte da tarde, antes de ontem. Perceba a velocidade. Antes de ontem, foi aprovado na CCJ, no período da tarde, por 44 votos a 22, o parecer da sustação o parecer da sustação da ação penal, de 12.100, abarcando todo mundo. Aí, logo mais tarde, um pouquinho, 1 hora depois, foi aberta a sessão plenária, por Hugo Mota. E Hugo Mota colocou em votação, em urgência, não deixou ter debates, não deixou ter nada. E disse que não ia ter requerimento, não ia ter emendas, não ia ter destaque, não ia ser todo mundo que poderia discutir a matéria e que ia para a votação de qualquer jeito. A carapuça dele, né, foi bem colocada. Ele deu um de Arthur Lira. Mas já falei para vocês, Hugo Mota para mim é mais do mesmo e muito do pouco. É Arthur Lira. E quem está por detrás de tudo isso, na minha opinião, também é Arthur Lira. Porque tem 2 aspectos essa situação. Essa situação não é, vou repetir, não é para assustar a ação penal de todos esses aqui. Não é, André, mas eles colocaram assim, não é. Porque vai cair. O Supremo vai derrubar, porque é absolutamente inconstitucional. Afronta o que está escrito na Constituição. Isso aqui foi uma mensagem para o Supremo em relação a 2 situações. Em relação à questão do orçamento secreto, para Flávio Dino, especialmente Flávio Dino, sair da jogada e desbloquear o pagamento dos valores das emendas secretas. Esse é o primeiro recado que a Câmara de Deputados Federais fez com isso, mostrando força, mostrando poder para o Supremo. Mas que vai cair daqui a pouco. Mas o recado foi dado. E o segundo recado? O segundo recado é o seguinte: mais de 70 deputados federais estão sendo investigados pela Polícia Federal por desvio de milhões de reais, que chega a bilhões de reais do orçamento secreto. Mais de 70 deputados federais. Desses, 4 já foram denunciados e já foi recebida a denúncia e já estão respondendo processo criminal no Supremo Tribunal Federal. 4, 3 do PL, de Deus, Pátria, Família e Patifaria, e 1 do União Brasil. Vai ter gente de tudo quanto é lugar. Eu acredito que até gente de esquerda vai se lascar. Não vou mentir não, gente. Se lambuzaram.
Inclusive, eu acho que vai ter a minoria, uma grande minoria vai, mas vai ter, vai. Por quê? Porque foi a festa do boi gordo. Então, tem mais de 70 deputados federais sendo investigados pela Polícia Federal por desvio de dinheiro das emendas dentro do orçamento secreto. Então, a ideia é passar também uma mensagem para o Supremo de poder, para o Supremo quietar também e tomar cuidado com quem eles vão processar. Pega o código, Arthur Lira. De quem eles vão processar e de quem eles vão toque na casa dele e colocar no banco dos réus. Por quê? Porque a Câmara de Deputados Federais pode sustar o processo. E pode, André? Pode. Em relação a crimes praticados depois da diplomação, presta atenção nisso aqui. Em relação a crimes praticados depois da diplomação, a Câmara de Deputados Federais pode sustar qualquer processo criminal. Andréia, mas se o cara tiver cometido um crime hediondo, mas se o cara tiver, Andréia, matado 100, vou repetir, depois da diplomação do deputado, isso vale para o senador também, depois da diplomação, o plenário pode suspender qualquer ação penal por crime praticado pelo parlamentar. E o Supremo não pode derrubar. Agora, aí você vai falar assim, não, André, agora você confundiu tudo, ó. Mas você falou que o Supremo vai derrubar agora esse trem do Ramage? Vai derrubar, porque eles estão fazendo a sustação em relação não só a Ramage, mas em relação a Bolsonaro, em relação a Braga Neto, em relação ao general Heleno, em relação ao general Sérgio Correia, em relação a Mauro Cid, em relação a todos que não são parlamentares. E não pode. Primeiro erro da Câmara de Deputados Federais foi esse. Segundo erro, eles estão sustando processos criminais em relação a crimes praticados antes da diplomação. Também não pode. É só em relação tão somente ao deputado federal, que pode ser sustado, e tão somente crimes praticados depois da diplomação. Pegou o código agora? Oh, maravilha, meu lindo, minha linda! Sabia que você ia pegar o código agora. Então, tem essa mensagem que a Câmara de Deputados Federais quer passar para o Supremo. Cuidado com quem vocês vão colocar no banco dos réus. E aqui eu abro parênteses. Tem orelha de porco, focinho de porco e a cara do Arthur Lira. Pegou o código? Esse povo acha que a gente é besta. Acha que a gente não pegou o que eles estão querendo. São duas mensagens. Todas elas envolvendo orçamento secreto. Primeiro, para desbloquear o orçamento secreto. Aí você me pergunta, André, e o Supremo vai parar? Não. Vai piorar. Ontem mesmo, o Flávio Dino acionou a Controladoria Geral da União e falou para a Controladoria Geral da União, eu quero saber qual deputado tem plano para a liberação das emendas ou não tem. Porque os deputados federais aprovaram uma lei complementar o ano passado. E na lei complementar que eles aprovaram, inclusive, quem era o presidente à época? Arthur Lira. Está estabelecido o seguinte, que para o parlamentar ter dinheiro e ter a liberação de valores de emendas, ele precisa apresentar um plano de gerenciamento desse valor que ele vai receber, dizendo quanto, aonde vai o dinheiro, com que o dinheiro será gasto e se realmente precisa ser gasto nisso, naquela cidade, naquele momento, naquela situação. Se não tiver esse plano, não pode ser liberado nenhum tostão de dinheiro de emendas. Porque com o plano tem a rastreabilidade.
vai saber quem recebeu, quanto recebeu, para onde foi o dinheiro, com que o dinheiro foi gasto e se aquilo com que o dinheiro foi gasto realmente é necessário lá na cidade, que vai ser gasto o dinheiro. Pegou o código? Perceba, antes de ontem, a Câmara de Deputados aprovou essa situação absolutamente vexatória, vergonhosa e inconstitucional. E ontem Flávio Dino já acionou a Controladoria Geral da União. E hoje já vai começar o julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal, às 11 horas de hoje, em relação a essa safadeza. Eu te pergunto, vai ser um tiro no pé ou não vai? Vai ou não vai? Vai. O Supremo está indo para cima e não vai retroceder. E quando eu lembro daquele povo comemorando, tipo Gustavo Gaia, que tem rabo, tipo Carla Zambelli, que tem rabo, e o rabo da Carla Zambelli tá grande. Hoje tem notícia sobre a Carla Zambelli. Comemorando essa situação, eu fico imaginando lá o Alexandre de Moraes assistindo aqui lá e olhando assim, ó. Quem ri por último ri melhor. Vão se lascar. E eu quero que você perceba isso, que isso é muito sério. Tudo isso envolve, na verdade, não é anistia e salvar Bolsonaro. É isso aqui, ó. Porque a extrema-direita sozinha jamais aprovaria essa resolução. Só aprovaram essa resolução desse jeito, afrontando a Constituição e o Supremo consequentemente, porque a direita e o centrão coadunaram e se juntaram, aproveitando-se do desespero da extrema-direita, que não tem para onde correr. Mas não foi para salvar Bolsonaro. Uma vergonha. Esse trem da alegria da anistia, vai ser o trem da catástrofe dos bolsonaristas. Que quanto mais se levantam contra o Supremo, mais o Supremo age de forma contundente. Agora a gente tem que fazer um parêntese aqui. Não pode ficar tudo sobre os ombros do Supremo, não. O Supremo pode cansar. Tem que haver o aspecto político. Tem que se posicionar. PT vai entrar com ação também, com a representação? Vai tentar ficar fazendo a política da boa vizinhança até nisso? Porque eu entendo. Não, eu entendo. Que tem que sentar, dialogar, conversar, isso é política. Mas tem determinadas matérias e tem determinados valores que não dá para transacionar, que não dá para flexibilizar, que não dá para deixar para lá. Você está pegando código, meu querido? E essa situação é uma delas. E tem gente que não está entrando nessa briga porque sabe que o objetivo não é salvar Bolsonaro. Os bolsonaristas estão sendo usados pelos oportunistas e pelo centrão e pelos fisiologistas, que se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão, do toma lá da cá. Não estão entrando na briga porque sabe que não é para anistiar Bolsonaro. Sabe que é para ter a liberação de mais valores, se o Supremo deixar. E você conta ou eu conto? O Supremo não vai deixar. E mais do que isso, o Supremo não vai deixar para lá esse assinte e essa afronta ao Poder Judiciário. E daqui a pouco vai ter toque, toque, toque na casa de quem está por detrás disso. Porque está envolvido até o pescoço, não. Até o fio de cabelo da cabeça no orçamento secreto. E o tiro vai sair pela culatra. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Só espero, sinceramente, que não demore demais. Que seja rápido.
Mas eu tenho já, assim, algumas perspectivas, não é? Ano que vem é ano de eleição, certo? Certo. O pau vai quebrar. E o que vai ter de Polícia Federal na porta de deputado federal por causa da ladroagem das emendas não será brincadeira. Né, Lira? E eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma pena que a maioria dos brasileiros não tenham acesso a essa percepção. É uma pena. Por que uma pena, Andréa? Porque vão continuar votando nessa galera o ano que vem. Não conseguem enxergar um palmo diante do nariz. E ainda arrotam de inteligente, de não sei o quê, politicamente bem estabelecido e tal e coisa. De duas, uma. Ou é burro, ou é oportunista. Ou agora tem um novo grupo, ou é fascista, extremista, desesperado, que não tem para onde correr. Coloca aí, meu querido, pro gadinho que tá chorando na live. Senta e aprende. Mas se ficar enchendo o saco, fala, vai se lascar e cria vergonha na tua cara. Agora, o Ivan Valente falou ontem sobre isso e a gente precisa trazer isso aqui à tona e não esquecer dessa situação. E parabenizar quem realmente está falando, colocando essa situação na baila, porque tem muita gente aí que não está falando, não. Será por quê? Estamos vivendo um dos momentos mais graves da Câmara dos Deputados. Que vocês, uma parte do trenzinho da anistia, achincalham, apequenam e rasgam a Constituição Federal do Brasil. Aqueles e aquelas que querem transformar essa sustação em relação ao ramagem no trenzinho da anistia para os golpistas do 8 de janeiro não honram o mandato parlamentar. É uma vergonha. Está na casa que homenageia Rubens Paiva, torturado, assassinado, executado pela ditadura civil-militar. E ter parlamentares usando as suas prerrogativas para defender os golpistas de 2022, 2023. E, presidente Hugo Mota, essa responsabilidade também é sua. Uma discussão dessas, sem encaminhamento, deputada Erundina, sem que o plenário saiba o que está sendo discutido. O que acontece aqui é que os golpistas de ontem e de hoje querem pegar uma carona e anistiar todos os núcleos que comandaram a tentativa de golpe do 8 de janeiro. O artigo 53 é claro. Aqui está se debatendo a prerrogativa de parlamentares, deputados e senadores. Não está se debatendo a prerrogativa de alto escalão do Exército. Não está se debatendo a prerrogativa de atentado com bomba, de gente que não tinha nenhuma imunidade parlamentar. Não está se discutindo um núcleo golpista que durante 2 anos, quando viram que os direitos políticos do Lula foram devolvidos e queriam perder a eleição, começaram uma trama enorme para deslegitimar o sistema eleitoral brasileiro. E mais grave que isso, ignoram deliberadamente uma súmula de 40 anos, em que o Supremo Tribunal Federal, há 40 anos atrás, disse que a imunidade parlamentar não se estende a corréus. Não para em pé a sustação da ação penal. Não para em pé. Mas vocês querem fazer política para a base radicalizada da extrema-direita. Querem esgaçar a crise institucional com o Supremo Tribunal Federal. Querem dar respostas para o gado golpista que fica aplaudindo discursos contra as liberdades democráticas. Desonram aqueles que lutaram pela Constituição. Desonram os que batalharam para ter liberdades democráticas. Nós temos orgulho de estar do lado certo da história, daqueles que batalharam contra a anistia de ontem, para julgar os golpistas lá de 64 e que querem a responsabilização dos golpistas de hoje. Nós sabemos que esse voto será histórico e nós temos orgulho do voto não do pessoal. Agora, o problema aqui não é
a posicionamento político do nosso partido. É irresponsabilidade, presidente Hugo Mota, da Câmara dos Deputados, que se apequena, que se achincalha e que mostra que, lamentavelmente, não honra a Constituição que jurou defender. Sem anistia para golpista, nós... Parabéns, essa foi a Fernanda Melchiona, parabéns. Eu também tenho orgulho e tenho alegria de estar do lado certo. E me entristeço muito de ver muita gente, até gente boa, totalmente enganado. Agora, o duro é não saber se a pessoa é enganada, porque ela tem tanto ódio dentro dela, que ela encontrou ressonância no machismo, na homofobia, na transfobia, no racismo da extrema-direita, ou se ela realmente é enganada. Eu tenho, às vezes, algumas dúvidas, porque é lamentável. E a cegueira é tão profunda, por isso que é tão perigoso a extrema-direita. E por isso que só tem um lugar para a extrema-direita dentro da democracia, que é na cadeia. E o mais duro para mim é perceber os oportunistas, que não estão nem aí para a democracia, que não estão nem aí para o direito das pessoas, não estão nem aí para nada, nada. Lhe convém. Quando lhe convém defender a democracia, eles defendem. Quando não lhe convém defender a democracia, eles não defendem. E foi isso que o Congresso Nacional fez. Primeiro, para ver se tem a liberação das emendas. Segundo, para ver se não tem um rabo puxado. E eu não sei o que é pior. Você sabe o que é pior? Eu, sinceramente, não sei o que é pior em toda essa situação. Vamos ouvir agora o Chico aqui. Muita oportuna a fala dele. Não ao trancamento do parlamento, ao autogolpe, à cassação do nosso direito de debater a matéria tão importante, ao uso do ramagem, réu do golpismo, como guarda-chuva para proteger outros, a imunidade alargada, o golpe legislativo, a obstrução ao processo judicial, a criminalização da nossa própria atuação, ao rito sumário que o presidente Hugo Mota inventou aqui. Ele até nas questões de ordem debochou, dizendo: vou responder quando quiser. É um achincalhe. A história brasileira registra noite das garrafadas, noite da agonia. Essa é a noite da vergonha, do obscurantismo golpista, da leniência com o totalitarismo, com o autoritarismo, com a destruição da democracia brasileira, com o crime que é a política. Como vota o Avante. Falou e falou bonito. Eu vou mostrar daqui a pouco, viu, Mariazinha? Daqui a pouco eu vejo se eu acho aqui e vou mostrar quem é que votou a favor, tá bom? Já mostrei, mas a Mariazinha perdeu, nós vamos mostrar de novo, já que nós estamos dentro desse contexto, viu, querida? Muito obrigada. Falou muito bem o Chico Alencar. Mas eu quero colocar a fala do Ivan Valente, sempre oportuna. E na Comissão de Constituição e Justiça é um escárnio, é a desmoralização da Câmara dos Deputados, é rasgar a Constituição. Eu quero criticar o presidente da Casa pelo rito que ele estabeleceu ontem, por ter aceitado um relatório que é absurdo, inconstitucional. Não é a questão do deputado delegado Ramagem, não. É a questão dele ter colocado todos os que já são réus, a começar pelo fascínora Bolsonaro, os generais que planejaram o golpe de Estado. Foi feito uma maracutaia, uma lambança jurídica. Por isso o pessoal está entrando com uma ação por descumprimento de preceito constitucional, junto com o PT, o PV e outros partidos, para que a gente possa imediatamente decretar a inconstitucionalidade dessa barbaridade. O que os fascistas querem aqui hoje é exatamente acusar o Supremo, desmoralizar as penas que vêm aí. E eu quero condenar os líderes do Centrão
por topar participar dessa chicana, a troco de fazer embate com o ministro Dino também, com as emendas parlamentares, para empoderar esse Congresso, que, na verdade, serve ao retrocesso civilizatório do bolsonarismo. Bolsonaro na cadeia! Muito bem, deputado Ivan Valente. Coloca aí, meu querido, para a gente não perder o fio da meada. Bolsonaro na cadeia. E hoje começa o julgamento dessa decisão da Câmara de Deputados Federais. E o Supremo vai derrubar. E vai dizer que só vale para Alexandre Ramagem, tão somente em relação só a 2 crimes. Dano qualificado ao patrimônio público e dano qualificado ao patrimônio tombado. E pode chorar, gadaiada, pode chorar, porque vocês estão comemorando cedo demais. E vão se lascar. E o que eu acho? Eu acho é pouco. Por quê? Porque é uma questão de justiça, gente. Não tem como não safar, não. Bolsonaro vai se lascar. Que é muito grave o desrespeito que essa Câmara cometeu contra a Constituição. Porque houve um desrespeito à Constituição. A Constituição ela tem uma nitidez muito grande quando ela fala de prerrogativa parlamentar. É bom lembrar, prerrogativa parlamentar. É prerrogativa do parlamentar e do parlamento. Ela não é uma prerrogativa onde o parlamento pode se imiscuir em tentar trancar ações de quem quer que seja. Aliás, existe inclusive resoluções do Supremo que deixam isso absolutamente nítido. Isso não se estende a corréus. A legislação e a Constituição, ela é de uma nitidez perfeita. Ela diz o deputado ou senador. Deputado ou senador. Por crimes cometidos após a diplomação, poderão ter sustada a tramitação ou suspensa a tramitação de ação penal. É nítido, mas rasgaram a Constituição. Tem uma compulsão por rasgar a Constituição. É por isso que estimularam golpes de Estado no Brasil. Dizer aqui que o que houve no dia 8 de janeiro eram pessoas que estavam reivindicando seus direitos. Ora, como é que se pode ferir, açoitar de forma tão concreta a realidade? Aliás, tem um grupo de parlamentares que vivem da mentira e vivem do próprio ódio. Porque nós tivemos acampamentos na frente dos quartéis, onde se exigia intervenção militar contra o resultado das urnas. Isso estava absolutamente exposto, explícito. Intervenção militar contra o resultado das urnas, contra a vontade do povo, contra a própria democracia. Aí me vem aqui dizer que havia infiltrados da esquerda que assularam outras pessoas para fazer uma depredação. Bom, eram infiltrados da esquerda que queriam assassinar Lula, assassinar Alckmin, assassinar Alexandre de Moraes. Ora, é um absurdo o que nós estamos escutando aqui. E o que esta Câmara deliberou, porque ela enfrentou a Constituição, pisoteou na Constituição, simplesmente em uma ação penal que a Constituição possibilita ser sustada ou ser suspensa para parlamentares como prerrogativa parlamentar, se quer anistiar todo mundo, todas as ações, ou suspender, sustar as ações de todas as pessoas, independente de serem ou não parlamentares, é prerrogativa parlamentar. O parlamento não tem o direito de sustar ações do Supremo, não tem esse direito. Ele pode opinar sobre suspender ações de parlamentares, prerrogativa parlamentar. Pô, não me venham aqui tentar ferir a verdade desta forma. E aqui se falam de manifestações vaziadas. Aliás, a direita, que quer uma anistia, que significa impunidade, deveriam desistir dessas manifestações. Porque com a presença do ex-presidente, que dizia que não podia receber uma intimação ou um mandato por um oficial de justiça, mas que veio num caminhão de som para atacar o Supremo, para atacar a própria democracia. E aqui
poucas pessoas na manifestação. Foi assim no Rio, foi assim em São Paulo. O povo brasileiro quer anistia do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. O povo brasileiro quer a volta de um país onde nós não tenhamos que ficar sustentando a democracia contra esses vândalos, esses que se agarram nos destroços de um palanque eleitoral derrotado, porque não conseguem sobreviver no mar da democracia. E aí me vem aqui dizer e falar e proferir tantas mentiras, como a discussão do INSS. Quem enfrentou o esquema de corrupção no INSS foi o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, CGU e Polícia Federal. Se Lula não tivesse ganho as eleições, provavelmente, nós teríamos essa Polícia Federal que foi anunciada por Jair Bolsonaro. Apenas para concluir, presidente. Mais um minuto, presidente, se puder. Então, veja, o que nós vimos na época do governo Bolsonaro é Bolsonaro dizer: não vou possibilitar que se ataquem meus filhos, minha família, meus amigos, vou interferir na Polícia Federal, que tem que me contar as suas investigações. Isso foi dito. Isso provocou, inclusive, a demissão de Sérgio Moro, que dizia que o governo Bolsonaro queria intervir na Polícia Federal. Essa Polícia Federal que no governo Lula desbaratou um esquema de corrupção que foi começado em 2016 e que foi fortalecido durante o próprio governo Bolsonaro. Não me venham com mentiras. Não atentem contra a inteligência do povo brasileiro. A verdade é absolutamente fundamental. E sigamos com ela. Meu querido, e eu já prevejo. O ano que vem é ano de eleição. O ano que vem o pau vai quebrar de tudo quanto é lado que você imaginar. Do lado político, vai quebrar. Para tudo quanto é lado. Por quê, Andréia? 2 grandes escândalos de corrupção no Brasil que a Polícia Federal está investigando a fundo. Primeiro escândalo do INSS. Quase 7 bilhões de reais. Vai estourar o ano que vem. Você está achando que está muito agora? Não está, não. Polícia Federal só começou a investigar de fato e de verdade quando fez as 200 apreensões, buscas e apreensões, documentos, celulares e tudo mais. Isso vai explodir o ano que vem. Mas tem um escândalo muito maior, de mais de 20 bilhões de reais, que é o escândalo que ensejou a aprovação dessa resolução. O escândalo do orçamento secreto. O escândalo das emendas secretas, em que o parlamento se perdeu. Não todo, mas parte do parlamento se perdeu com as emendas secretas notadamente pagas durante o governo Bolsonaro a partir de 2019. Que, inclusive, esse orçamento secreto, que eles querem que seja liberado pelo Supremo, por isso estão fazendo os levantes para atingir o Supremo, usando a extrema-direita e o desespero da extrema-direita. Inclusive, esse orçamento secreto, meu querido, que começou de fato e de verdade durante o governo Bolsonaro, foi o que segurou Bolsonaro na presidência da República. Bolsonaro teve mais de 150 pedidos de impeachment. E todo mundo sabe o quanto Bolsonaro agiu como genocida durante a pandemia. Bolsonaro foi debochado. Bolsonaro, por várias vezes, imitou pessoas com falta de ar. Isso tudo é vídeo, é prova, é vídeo. Era só uma gripezinha. Quem tomasse vacina virava jacaré. Bolsonaro, por 11 vezes, negou a compra de vacina, que gerou, com certeza, teve como consequência a morte de milhares de pessoas. Porque se a vacina tivesse chegado antes,
milhares de pessoas não teriam morrido. Ao invés de comprar vacina, Bolsonaro fazia como charlatanismo, que é crime, vender e fazia propaganda de cloroquina e ivermectina. Tudo comprovado com vídeos e tudo. Quem tomasse vacina virava jacaré, quem tomasse vacina virava marica. Era marica. Beijo no seu coração. Se cuida, tchau, tchau, daqui a pouco eu volto. Fui, mas eu volto.